Bem-vindos mais uma vez ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Estamos falando do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, e agora vamos falar sobre o capítulo 5 de Mateus, no verso número 6, quando fala de Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E não tem como a gente não pensar no texto de Mateus 6,33, no próprio Sermão do Monte, quando Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ali nós temos que pensar, na fome e na sede. Um problema que na época de Jesus era um problema seríssimo, muito mais do que nós temos agora: problema de fome, problema de sede, problema da seca, o problema que nós temos muitas vezes com a falta de água para consumo, por múltiplos fatores. Mas na época de Jesus era pior. Poucas cidades em Israel tinham um sistema de aqueduto. Sabemos, pelo escrito da Bíblia e pelo registro arqueológico recente, que o rei Ezequias construiu um aqueduto em Jerusalém, mas muitas das cidades precisavam de poços artesianos para o consumo de água. E esse é um problema, inclusive, nos dias de hoje, Pouquíssima água é para consumo humano, considerada água mesmo. E ali Jesus fala que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede, mas não qualquer fome e sede, era fome e sede de justiça, porque eles serão saciados pela graça divina. Mas vamos pensar em termos de justiça. O que a Bíblia fala com relação à justiça? É uma qualidade de ser justo, aquele cujo comportamento se encaixava no arcabouço da sociedade, que cumpria com as obrigações devidas, aquele que se comporta bem. Basicamente, esse é o conceito de justiça, de ser justo na sociedade como um todo. Mas na Bíblia nós podemos falar de três tipos de justiça: uma justiça legal, uma justiça moral e uma justiça social. A justiça legal é aquela que nós temos em Cristo através da justificação pela fé, em Romanos capítulo 5, verso 1. Paulo fala: justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus. E é claro que nós, em Cristo, temos essa justiça já plenamente saciada. Por quê? Porque através da sua morte substituta na cruz, nós temos pleno acesso ao Pai. E a Bíblia vai mostrar justamente que ele satisfez a justiça de Deus por nós. Ele toma a nossa injustiça e nós assumimos a justiça dele. Sacrifício substituto, precioso, perfeito. E ali, então, eu preciso de fome e sede dessa justiça para ser salvo. É ali que eu vou até Jesus, eu vou aos pés de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, clamo ao Senhor pela vida eterna. É o que Isaías fala no capítulo 55, a todos aqueles que têm sede: vinde às águas. É a graça de Deus. E eu preciso também compartilhar dessa justiça de Deus aos outros, para que eles também sejam saciados. É a graça da evangelização, da missão, de ir e pregar o evangelho a cada vida. Mas não somente isso. A Bíblia vai mostrar também que nós temos uma justiça moral, comportamento de vida. Nós, como cristãos, devemos anelar, desejar santidade da nossa vida plena, uma vida que manifeste um caráter justo, que não seja um moralista, legalista como os fariseus, mas que também não seja uma pessoa relaxada, liberal, no sentido das pessoas do mundo. Não é uma questão de tensão entre as duas áreas. A verdade é viver a plenitude da vida cristã em Cristo, cumprindo a lei de Deus através de uma fé que me leva à obediência. Efésios, na verdade, o livro todo vai mostrar isso. Paulo trabalha desde o capítulo 1 até boa parte do capítulo 4, justamente o que nós somos em Cristo e o que Jesus fez por nós desde a eternidade, no conselho eterno da Trindade, até sua morte na cruz, a reconciliação que tivemos com Deus, a reconciliação que tivemos com o próximo, o recebimento dos dons espirituais em Cristo para a edificação do corpo. E logo a seguir, Paulo vai trabalhar como é que nós devemos andar. No capítulo 4, Paulo vai dizer
que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E ele vai mostrar que nós temos que despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e nos renovar no espírito do nosso entendimento, revestindo-os do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós devemos, como cristãos, desejar uma vida de justiça, onde o caráter de Cristo se manifeste às pessoas. Isso é completamente necessário. Justiça e santidade andam de mãos dadas. E por isso que isso é tão importante. É o caso de Mateus 6,33. O domínio do Senhor na nossa vida completa. Por isso que nós não podemos simplesmente abraçar o pecado e justificar o pecado por causa de que nós somos assim. Na verdade, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas passaram. Então, o pecado, infelizmente para nós, mas na verdade, infelizmente para nós, o pecado não se torna uma desculpa. Infelizmente para aqueles que insistem no pecado, felizmente para aqueles que encontram o perdão e a graça no grande amor do Senhor. Mas eu falei também da justiça social, e é como fala John Stott, é a busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis. O cristão está empenhado em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana para agradar a um Deus justo. O cristão, o que é isso? O cristão vive justamente para que o princípio do reino de Deus, a justiça, da paz e da alegria, se transforme a sociedade através da pregação do Evangelho. O que nós vemos ao longo da história é justamente que quando o Evangelho chega numa sociedade, há transformações profundas que começam dentro das bases da sociedade e ela vai mudando a conduta e comportamento da sociedade para que ela possa refletir então o caráter do Senhor. Quando isso acontece, quando realmente isso acontece, há justiça na sociedade. Por quê? Porque vivendo no temor do Senhor, nós vamos amar a Deus e vamos amar o próximo. E se nós amamos o próximo, o que Paulo vai dizer aos romanos? Eu cumprir a lei. Se eu amo o próximo, eu vou fazer tudo o que for possível para que esse próximo também ele viva uma plena vida em Deus. Fazendo isso, a nossa sociedade fica mais justa. E essa é a grande questão. O problema nosso é querer mudar a sociedade em termos de justiça, sem primeiro mudar o coração. E como cristãos, e aí como se encaixam as três justiças. Quando Cristo é a nossa justiça, quando nós estamos plenamente justificados nele. Na verdade, a justificação é plena, né? Mas quando nós entramos em Jesus e somos justificados nele, nós vamos desejar uma vida de justiça e santidade, mas não fica somente reservada para nós. Nós queremos que toda a sociedade viva isso, percebe como é a fome e a sede de justiça. Justificados em Cristo, eu quero viver plenamente para o Senhor. E fazendo isso, eu quero que outros também vivam essa plenitude de vida em Cristo, através da justiça que nos foi dada pela cruz do Calvário, pela reconciliação. E nós vamos ver isso, que nós temos que pensar no papel da igreja e dos indivíduos dentro da sociedade. Nós não somos salvos simplesmente para viver ou viver na contemplação da glória. E isso é completamente necessário, mas essa contemplação da glória me leva a perceber a necessidade que o mundo tem de Jesus. Se a contemplação da glória de Deus não me leva a esse peso de necessidade e levar o Evangelho, eu ainda não contemplei Deus do jeito que a Bíblia fala. E eu preciso, então, mergulhar na palavra de Deus para isso. E muitas das vezes, sozinhos, nós não vamos conseguir isso. Mas a igreja, o ministério da igreja, pode trabalhar em função disso. De muitas e muitas maneiras, conforme a multiforme graça de Deus. E Jesus vai dizer que eles serão fartos. Possivelmente, tudo que fazemos, ela não vai conseguir mudar a sociedade. Mas para cada vida e pessoa vai fazer a diferença.
Cada um de nós, em Cristo, temos nossa justiça plena. Mas ainda na sociedade não aconteceu. E Jesus vai apontar, então, para a esperança futura do reino de Deus, quando Cristo, descendo do céu, estabelecendo, então, o seu trono de justiça, julgue as nações. E após esse juízo, então, novo céu, nova terra, e aqueles justificados em Cristo, aqueles que vestiram as suas roupas brancas por causa de serem lavadas no sangue do Cordeiro, e aqueles que pregaram o Evangelho, que creram, estarão para sempre com o Senhor, vivendo a plena justiça, paz e alegria. Os que rejeitaram o Evangelho estarão condenados eternamente no lago de fogo que arde como enxofre. Então nós temos uma esperança, sim, e nós devemos então lutar para que essa justiça se torne plena na sociedade. Como? Primeira questão, Cristo como Senhor e Salvador. Nós tendo a justiça de Deus na nossa vida através do sacrifício de Jesus recebido pela fé. Em segundo lugar, uma vida de santidade e justiça, onde nós possamos mostrar às pessoas a obra preciosa e transformadora de Jesus. E em terceiro lugar, uma vida que leva o Evangelho a cada vida. Uma vida que promove a transformação da sociedade através do novo nascimento. E esse é o papel missionário da igreja, que acontece aqui, fora, até os confins da terra. Para quê? Para que no final nós possamos viver a plenitude da justiça de Deus na volta de Jesus. Essa é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça aqui no BLT. Nos acompanhe, se inscreve e participe desta comunidade. Que Deus te abençoe.